Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Estamos chegando para a prévia do Derby de Madrid, que vale vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões, round 1. Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira aqui no Santiago Bernabéu. É o jogo de ida dessas oitavas de final, o jogo de volta semana que vem lá no Estádio Metropolitano. E claro, vou trazer para vocês alguns detalhes desse duelo e tudo que a gente viveu na prévia dessa partida, desse primeiro grande derby. Para mim é o maior derby europeu, pelo menos da última década. Nada se aproxima a Real Madrid e Atlético de Madrid quando a gente fala em duelo europeu na mesma cidade. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui, ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e comentários por aqui. Vamos lá então, que vai começar a sexta eliminatória europeia entre Real Madrid e Atlético de Madrid. A gente teve em 5 ocasiões as duas equipes se enfrentando na Champions e até agora o retrospecto histórico está todo do lado do Real Madrid. Eliminou o Atlético de Madrid em mata-mata ainda nos anos 50, lá no final dos anos 50. Depois venceu o Atlético de Madrid na final da Champions de 2014, venceu na final da Champions de 2016, eliminou o Atlético de Madrid em mata-mata na temporada 2014 e 2015 e o Real Madrid também eliminou o Atlético de Madrid no mata-mata da temporada 16-17. Nesse jogo é o que a gente tem o jogo de ida e jogo de volta na mesma circunstância que temos nessa eliminatória, com o jogo de ida acontecendo no Bernabéu e a volta acontecendo na casa do Atlético de Madrid. Naquele então foi o Estádio Vicente Calderón. Naquele então o Real Madrid conseguiu um muito bom resultado no jogo de ida, um 3-0. Depois foi derrotado pelo Atlético de Madrid lá no Calderón por 2-1, naquele golaço do Benzema, que desestabilizou um bom Atlético naquele jogo. E o Real Madrid conseguiu avançar. Foi a última vez que as duas equipes se enfrentaram em uma eliminatória de Champions. A realidade aqui no jogo que a gente vai viver nessa terça-feira aqui no Bernabéu, a gente tem muitos novos protagonistas nessa história. Porque se a gente for ver, os que ficaram daqueles momentos, os que viveram toda essa história recente são dois, Luka Modric e Koke. Inclusive o Koke não vai jogar porque está lesionado esse jogo de ida, mas o próximo derby que ele fizer, ele iguala o Sérgio Ramos em número de derbys, que é o jogador com mais derbys na história. E o Luka Modric já jogou 40 vezes contra o Atlético, então os dois mais veteranos e mais experientes dos dois elencos viveram as duas finais de Champions e viveram os mata-matas. Mas a verdade é que os dois elencos, que mudaram muito desde 2017 para cá, a gente vai ter muitos jogadores vivendo o seu primeiro derby de Madrid, como é o caso dos dois que falaram hoje nas entrevistas coletivas prévias. A gente teve pelo lado do Atlético de Madrid de manhã cedo Rodrigo de Paul, que falou sobre essa rivalidade e como o Atlético de Madrid vai fazer de tudo para sair vivo aqui do Bernabéu, e o Vinícius Júnior, que vai fazer o seu primeiro derby europeu, ele que já tem no Atlético de Madrid o segundo rival que ele mais enfrentou desde que ele chegou ao Real Madrid, mas vai ser a primeira vez que ele vai enfrentar o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. E também falou sobre essa questão de ser diferente um derby na Europa, né? Porque o derby local, nacional, nas Copas e nas ligas, ele é um derby muito condicionado pelo dia a dia do futebol espanhol. Um derby europeu, ele transcende isso, ele tem uma visão muito maior vindo de fora também. A gente prova disso as televisões que estão acompanhando esse derby, que obviamente em La Liga acompanham, e na Copa do Rei também, mas na Champions são muito mais televisões, por exemplo, internacionais, que vêm acompanhar o derby de Madrid. Então é uma outra vibe, uma outra projeção e um momento diferente. A verdade é que Real Madrid e Atlético de Madrid chegam para esse derby em momentos recentes muito diferentes, porque um momento um pouquinho mais longo, talvez o Real Madrid estivesse nos dando uma imagem, antes do jogo do Betis, de ser um time que o Ancelotti tinha encontrado soluções, muito mais compacto, muito mais com uma atitude solidária, digamos assim, né? Um time bastante que todo mundo estava com um comprometimento defensivo muito alto, que o ataque estava produzindo e estava conseguindo encontrar o gol. O Real Madrid estava dando uma imagem muito boa antes do jogo contra o Betis, que foi um jogo muito ruim do Real Madrid. O Atlético de Madrid já ao contrário, uma estabilidade na temporada, eu acho que principalmente depois da vitória contra o PSG, ainda na fase de Liga da Champions, aquilo ali começa a gente ver um novo Atlético de Madrid. O Simeone que volta a jogar no 4-4-2, que tem um sistema defensivo muito mais sólido, está contando com um ataque efetivíssimo, que está dando muita efetividade para esse Atlético de Madrid.
Dois times que chegam nesse momento diferente, principalmente condicionados pelo que aconteceu no fim de semana. O Atlético de Madrid venceu o Atlético de Bilbao, que é um time muito forte dentro do Campeonato Espanhol, e passou o Real Madrid na tabela de classificação de La Liga, e o Real Madrid veio da derrota para o Betis, só venceu um dos últimos 5 jogos em La Liga e está se complicando no Campeonato Espanhol. Então, são situações diferentes, também condicionadas pelos lesionados. O Atlético de Madrid tem 2 jogadores no departamento médico, o Coque não vem sendo titular essa temporada e o Azpilicueta, que é reserva. O Real Madrid não tem o seu lateral direito titular durante toda a temporada, não tem um dos seus melhores zagueiros durante toda a temporada, está tendo que fazer ajustes na lateral, está tendo que fazer ajustes na zaga, e para esse jogo vai ter que fazer muitos ajustes no meio de campo, porque não tem Ceballos lesionado, não vai ter Jude Bellingham que cumpre suspensão, e vamos ver como é que chega a fé de Valverde, porque essa é a grande dúvida e o grande interrogante desse Real Madrid. O Valverde, nos últimos 12 dias, está se recuperando de um problema, que ele teve um incômodo muito forte devido a estar jogando praticamente tudo. Eu estava falando no último jogo de Champions, eu tinha feito um cálculo que o Valverde tinha perdido 4 dos últimos 150 jogos do Real Madrid. Era uma barbaridade que o Valverde estava jogando, ele não estava descansando. E óbvio que ele estava com um incômodo, que ele foi arrastando, jogou infiltrado contra o Manchester City. E aí, nos últimos jogos, o Ancelotti teve que tirar ele do time e deixar ele descansando e se recuperando dos problemas físicos. O ponto é que ele treinou com o grupo nessa segunda-feira, e vamos ver quais são as condições físicas que o Valverde chega para o jogo contra o Atlético de Madrid. Um jogo que, se o Real Madrid não tem o Bellingham, não tem o Ceballos, vai precisar muito do Fred Valverde. Ele está sendo chave jogando em jogo grande na lateral direita, porque não dá para ir para um jogo contra o Atlético de Madrid com o Lucas Vázquez. O Real Madrid jogou o último jogo que enfrentou o Atlético em La Liga aqui no Bernabéu com o Lucas Vázquez na lateral direita. O Simeone identificou que o Lucas ia ser o titular, colocou o Samulino ali e quase complicou a vida do Real Madrid. É verdade que aquele jogo terminou empatado, inclusive os times têm empatado muito, os últimos 3 derbys 1-1. É muito empate. O Simeone mais empata no Bernabéu do que perde. Essa é uma realidade. Só que vamos ver como é que o Ancelotti vai escalar esse time com essa grande dúvida de Federico Valverde. Trazer alguns dados para vocês por aqui. O Atlético de Madrid nunca venceu o Real Madrid na Champions, jogando aqui no Bernabéu. O Atlético não vence o Real Madrid no Bernabéu desde 2016, lá se vão quase 9 anos. Só que nesse período mais empatou do que foi derrotado. São 6 empates e 5 derrotas. Os confrontos entre Simeone e Ancelotti têm números muito parecidos. Se a gente fizer só o recorte do derby, que é o que eu estou fazendo, eu não estou incluindo os 2 jogos que o Ancelotti era técnico do Bayern de Munique. Estou fazendo só o recorte do derby. 8 vitórias para cada lado, 8 empates. São 2 técnicos que têm uma ideia de futebol muito parecida. Primeiro eu defendo, eu faço o meu time ser sólido para contra-atacar. Os 2 jogam de uma forma muito parecida. E, na real, nos últimos jogos, o que tem acontecido? Quem tem conseguido ter mais detalhes a favor tem vencido os jogos. Quem tem conseguido defender melhor e contra-atacar melhor tem vencido os jogos. A dúvida é que o Real Madrid é um time que talvez na transição ofensiva seja um dos melhores do mundo há muito tempo, desde que o Ancelotti voltou para o comando do time, e tenha mais de uma peça com especialidade nisso. Mbappé, Vinícius e Rodrigo são 3 casos. No caso do Atlético de Madrid, antigamente era um time que se defendia muito mais e que não contava com tantas armas para ser tão efetivo no contra-ataque. E aí chega o Julián Álvares, que te entregou 21 gols nessa temporada até aqui. Está em números dos melhores atacantes dessa era Simeone, ou até de um pouquinho antes. Se a gente for contar o Forlan, por exemplo, que era de antes da era do Simeone. Mas é um cara que está entregando muita efetividade. O Julián Álvares, ele tem cada jogo 2 chutes por gol, mais ou menos de média, e 1 é gol. Cada 2 chutes, 1 é gol. A efetividade dele é muito alta. E o Atlético tem se defendido melhor, tem a melhor defesa entre as ligas, né? Melhor defesa entre as 5 grandes ligas. É um time que voltou, como eu disse, voltou a jogar com linha de 4 atrás e que vai tentar sair vivo, e o objetivo é sair vivo aqui do estádio Santiago Bernabéu. O Cholo tem se especializado em empatar contra o Real Madrid no Bernabéu. Se ele sai com um empate aqui, ele leva a decisão para casa dele, leva para o Metropolitano. Do lado do Real Madrid, o objetivo é vencer. E teria que vencer bem
para não ficar condicionado tudo ao jogo de volta, onde o Real Madrid vai viver um ambiente super hostil, com uma torcida que pressiona muito, que a gente sabe como tem sido os últimos derbys entre essas duas equipes. Então, o ponto é esse. Nas entrevistas coletivas, quero destacar que o Ancelotti usou uma frase que eu achei muito boa, que ele disse: ou os jogadores correm ou eles marcam a diferença, a gente não pode fazer as duas coisas. O que ele quer dizer com isso? Que os jogadores que vão marcar a diferença não vão poder se matar correndo no jogo. Só que ele vai ter que fazer uma escolha, porque ele tem em frente um time que sabe contra-atacar quase tão efetivamente quanto dele, ou em alguns casos até mais nessa temporada. E a frase interessante que eu trago do lado do Cholo é que perguntaram para ele se o Real Madrid, o Barcelona, se o Atlético já está no nível do Real Madrid e do Barça. Ele fala que obviamente não, porque a história não permite ainda, né, em termos de conquistas, mas que o Atlético de Madrid está em crescimento. Eu achei interessante utilizar essa palavra crescimento, porque realmente é isso. Esse Atlético de Madrid dessa temporada deu um passo à frente e, por momento, talvez chegue melhor que o Real Madrid por aqui, porque fisicamente está melhor, tem conseguido lutar até os finais dos seus jogos, porém vai encarar um time aqui que na Champions tem como especialidade viver até o último segundo. Então, assim, acho que esse primeiro jogo ele vai nos dizer muito sobre o que esperar de toda a eliminatória. Antes da bola rolar, acho que está tudo muito equilibrado. Pelo histórico, por as duas equipes se conhecerem muito bem, pelas defesas terem alguns problemas, mas terem algumas soluções. O jogo eu acho que acaba passando pelo meio de campo condicionado pelas ausências que o Real Madrid tem, principalmente, que o Atlético não tem, porque o Atlético vai ter Depou, vai ter Barrios, vai ter Llorente talvez no meio de campo. E os ataques têm sido efetivos. O Real Madrid é o segundo melhor ataque da Europa entre as 5 grandes ligas, tem 105 gols. E o Atlético marcou 81 gols já nessa temporada, o que para o Atlético de Madrid é um número muito expressivo. E os poucos gols em jogos decisivos têm definido para o Atlético de Madrid, né? Alguns 1-0, por exemplo, 2-1. Então vamos ver, vai ser um jogo muito interessante e esse primeiro jogo vai nos dar uma direção da eliminatória que eu acho que nesse começo começa bastante equilibrada. Sobre o time titular, o que a gente deve ter no Real Madrid? Courtois no gol, a dúvida na lateral direita se vai Fede Valverde ou se vai Lucas Vázquez, porque o Ancelotti já disse que o Raul Asensio não vai jogar ele por ali. Deve ser Raul Asensio e Rüdiger a defesa, o Raul Asensio descansou no último jogo. Mendy na lateral esquerda. O meio de campo não tem muita alternativa, Tchouaméni e Camavinga. Tem a opção dele jogar com o Modric foi titular contra o Betis, não sei se ele vai preferir não desgastar o Modric de começo e ter ele como opção para jogar nos 20 minutos finais, que pode dar muito ao time já com o adversário um pouco mais cansado, pode ser uma opção. E na frente, Brahim no lugar de Jude Bellingham, Rodrigo, Vinícius e Kylian Mbappé. Os artilheiros do Real Madrid na temporada da Champions são Kylian e Vinícius com 7 gols marcados e o Rodrigo tem feito a diferença também na Liga dos Campeões. Atlético de Madrid deve jogar com o Oblak no gol, na lateral direita, Nahuel Molina ou Llorente, eu acho que ele vai com o Llorente, até porque fez um muito bom jogo na Liga aqui contra o Vinícius Júnior. A zaga, Jiménez, e aí vamos ver se Lenglet ou Lenormand, eu acho que ele vai com Lenglet por estar mais acostumado a jogar com Jiménez. Galán na lateral esquerda. No meio de campo, Juliano Simeone pela direita, Barrios e Depou como dupla de volante, e na esquerda é a dúvida, Samulino ou Gallagher. Eu acho que se o Simeone enxergar ou ver a escalação e o Lucas Vázquez for o lateral direito do Real Madrid, pode ser que o Samulino jogue. Mas também o Atlético vai tentar sair vivo aqui do estádio Santiago Bernabéu e o Gallagher é um meio-campista mais defensivo do que o Samulino, que é quase um ponta, muito mais um ponta do que um meio-campista. E lá na frente, Antoine Griezmann e Julián Álvares, a dupla de ataque do Atlético de Madrid, ambos com 6 gols nessa Liga dos Campeões. A minha ideia é de um grandíssimo jogo nessa terça-feira, jogo de ida das oitavas de final entre Real Madrid e Atlético de Madrid, o derby de Madrid, o maior derby da Champions. 2 finais de Champions, 3 eliminatórias e bora para o capítulo 6 deste duelo. Se vocês chegaram até aqui e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e, claro, os comentários por aqui. Perdoem o meu cabelo, porque tá chovendo lá fora, só que aqui tem teto e não tô me molhando. Os tiozinhos estão terminando de arrumar a grama do Bernabéu, como vocês podem ver aqui atrás. Riscaram e eles estão deixando tudo bonitinho, porque nessa terça-feira tem jogaço da Champions por aqui, claro.
Eu espero vocês na TNT e na Max. Um beijo para todo mundo e não se esqueçam de se inscrever aqui, deixar o like e os comentários. Beijo para vocês, até depois do jogo.